Sessão Ordinária de 2019, hora regimental. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Anderson Rodrigo Alexandre, Aparecida Perpétua Ponce presente, Valdemir José Grava, Presente. Danilo Everett Alves Martins, João Bazaga, Rosângela Frassato Santese, Silmara Perpétua São Alexandre, Valdeci César Grava e Valdemir Garcia. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declara aberta a 18ª Sessão Ordinária do ano de 2019 e convida a primeira secretária para fazer a ata da sessão anterior. A ata do pedido de dispensa está em discussão, está em votação. Se estiver de acordo com as condições, que forem contrários que manifestem, aprovado por todos. Convido agora a primeira secretária para fazer a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 25 de 2019, de 12 de novembro de 2019, dispõe sobre a denominação de vias públicas que especifica, entre outras providências. Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeita Municipal de Catiguá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Catiguá aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, passa a denominar-se as vias públicas existentes no loteamento Jardim Alto Alegre, no bairro Santa Isabel, no município de Catiguá, conforme segue. A atual, a rua 1 e 2, passa a se chamar José Pérez Bartolomeu, a rua 3, Jair Donizete Santese, e a rua 4, Beraldo Crivellari. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução da presente lei onerarão as verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogável as disposições em contrato. Prefeitura Municipal de Catiguá, 12 de novembro de 2019, Prefeita Municipal Vera Lúcia de Azevedo Valejo. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Catiguá, projeto de resolução número 1 de 2019, que dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal e das outras providências. Artigo 1º, fica instituído a ouvidoria da Câmara Municipal, vinculada ao gabinete da Presidência da Câmara, como instrumento de comunicação e participação do cidadão no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela edilidade à sociedade, conforme estabelece o artigo 17 da Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017. Artigo 2º, é garantido todo interessado o direito de utilizar os canais de comunicação estabelecidos pela ouvidoria, para apresentar manifestações, informações e sugestões, apontar disfunção ou ainda arrazoar e seguir modificações no concerne aos serviços públicos prestados pela Câmara. Artigo 3º, a ouvidoria poderá ser acessada pela rede internet, no endereço eletrônico da Câmara Municipal, que é www.câmaracatiguá.sp.gov.br, e durante o expediente no período das 8 às 11 da manhã e das 13 às 17, de segunda a sexta-feira na sua sede, situada na Avenida Manuel Simeão Rodrigues, número 320, na Diretoria-Geral, sem prejuízo do acesso para fins de orientação por telefone ou qualquer outro meio de comunicação. Artigo 4º, são canais de comunicação da ouvidoria do Serviço de Informação ao Cidadão, criado pela Resolução número 3 de 2017, de 18 de outubro de 2017, com atenção à Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. E o Fale Conosco, que a partir dessa resolução passa a ser um canal único, centralizado, operado por serviço designado pela Presidência da Câmara. Artigo 5º,
Quando a demanda envolver assuntos técnicos específicos, a ouvidoria, após analisar o seu teor, encaminhará ao setor competente a respeito do quanto foi solicitado. Artigo 6º, são atribuições da ouvidoria. Primeiro, exercer a função de representante do cidadão, contribuindo para a participação da sociedade na gestão pública e em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Segundo, acompanhar a prestação de serviço visando garantir a sua efetividade. Terceiro, propor aperfeiçoamento na prestação de serviço. Quarto, auxiliar na prestação e correção dos atos e procedimentos. Quinto, propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário. Sexto, receber e analisar e encaminhar as autoridades competentes. Sétimo, promover a adoção de mediação e conciliação entre usuários do órgão. Oitavo, disponibilizar as informações de interesse público. Nono, facilitar o acesso aos serviços prestados ao cidadão, simplificando os seus procedimentos. Décimo, receber sugestões, críticas, reclamações, elogios, questionamentos pelo serviço prestado pela Câmara. 11º, divulgar seus serviços no cumprimento do seu papel institucional junto à sociedade. 12º, identificar o problema no atendimento ao usuário. 13º, processar os pedidos do acesso à informação e que trata da Lei 12.527 de novembro de 2011. 14º, registrar, classificar e controlar a tramitação interna das demandas por tema, assunto e data de recebimento da resposta, bem como outras catalogações. 15º, fortalecer a imagem institucional da Câmara Municipal junto à sociedade. 16º, promover o intercâmbio de informação e manifestações de outras ouvidorias. 16º, exercer suas atividades em estrita observância às competências respectivas. 16º, receber e analisar e responder por meio de mecanismo proativo e reativo às manifestações encaminhadas por usuários dos serviços prestados pela Câmara Municipal. 19º, elaborar anualmente o relatório de gestão, a qual deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 18. Apontar falhas e sugerir melhorias na prestação dos serviços prestados pela Câmara Municipal. Número 20, cumprir as determinações da Presidência da Câmara. Parágrafo único. Quando a comunicação contiver por objeto matéria que não se enquadre na hipótese descrita do inciso 10º, a ouvidoria orientará o autor sobre o encaminhamento mais adequado da sua demanda. Artigo 7º, o relatório de gestão que se trata do inciso 15 do artigo anterior deverá indicar ao menos, primeiro, o número de manifestações recebidas no ano anterior, segundo, o motivo das manifestações, terceiro, a análise dos pontos recorrentes e quarto, as providências adotadas pela administração pública. Parágrafo único, o relatório de gestão será encaminhado à presidência da Câmara e disponibilizado integralmente na internet. Artigo 8º, a ouvidoria encaminhará a decisão final ao usuário, observando o prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período. Artigo 9º, a ouvidoria será o serviço designado pela presidência da Câmara, com mandado correspondente daquele ficando responsável pelo serviço da ouvidoria. Parágrafo único, em seus afastamentos e ausências de impedimento será designado substituto.
Artigo 10º, o componente à ouvidoria. Primeiro, coordenar, administrar e avaliar as atividades da ouvidoria, observando e fazendo observar o cumprimento da legislação das normas específicas. Segundo, orientar os serviços relativos às atividades da ouvidoria, assegurando a sua uniformização, eficiências, coerências e zelar pelo controle de sua qualidade. Terceiro, impedir a atualização político-partidária dos instrumentos à sua disposição. Quarto, comunicar-se à presidência da Câmara queixas, críticas, reclamações, informações e observações sobre o procedimento dos servidores. Quinto, dar conhecimento à presidência da Câmara quando as informações recebidas requeiram ações de caráter emergencial que representam grave risco ao erário. Sexto, apresentar à presidência da Câmara anualmente relatórios de atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Sétimo, apresentar à presidência da Câmara relatório de gestão que se refere ao inciso 15 do artigo 7º. Artigo 11º, as solicitações, informações e reclamações, denúncias ou sugestões efetuadas terão o seguinte procedimento. Primeiro, somente será processada as solicitações, informações, reclamações e sugestões cujo pedido estiver devidamente cientificado em nome e endereço eletrônico válido, pelo menos uma forma de contato, endereço residencial, comercial ou telefone para resposta. Segundo, nas demandas de internet será efetuado o respectivo cadastramento e no atendimento presencial, finalizando o cadastramento que será fornecido ao respectivo protocolo. Terceiro, após analisar as solicitações e informações, reclamações, denúncias, sugestões, havendo a necessidade, a ouvidoria encaminhará as unidades internas para a devida instrução, fornecendo posteriormente a resposta aos interessados. Artigo 12. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Catiguá, 18 de novembro de 2019. Presidente da Câmara, Claudemir Sossegada. Vice-presidente, vereador Anderson Rodrigo Alexandre. Primeiro secretário, vereadora Aparecida Perpétua Afonso Pérez. E segundo secretário, vereador João Bazar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, projeto de resolução número 2 de 2019, que dispõe sobre a avaliação da prestação de serviços públicos municipais prestado pela Câmara Municipal, através da sua secretaria. Artigo 1º, a avaliação da prestação dos serviços públicos municipais prestado pela Câmara Municipal, através da secretaria, previsto no artigo 23 da Lei Federal 13.340, de 26 de junho de 2017, abrangerá os seguintes aspectos: satisfação do usuário com o serviço prestado, qualidade do atendimento prestado ao usuário, cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação de serviço, quantidade de manifestações do usuário e medidas adotadas pela administração pública para a melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. Artigo 2º, a avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo a cada ano, ou por qualquer outro meio que garanta significância da estatística ao resultado a saber. Primeiro, quanto à satisfação do usuário com o serviço prestado, mediante a manifestação pelo usuário no preenchimento do formulário, colocado à sua disposição na Secretaria da Câmara ou em manifestação pelo site oficial.
B. Quanto à qualidade do atendimento prestado ao final do atendimento presencial pelo telefone da Câmara Municipal ou pelo site câmara.catiguá.sp.gov.br. C. Quanto ao cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação de serviço, mediante a manifestação pelo usuário do preenchimento do formulário, que é colocado à disposição da Secretaria da Câmara, ou em manifestação pelo site oficial da Câmara. D. Quanto às medidas adotadas pela administração para a melhoria e aperfeiçoamento da prestação de serviço, mediante a manifestação pelo usuário e preenchimento do formulário colocado à disposição dos órgãos municipais ou em manifestação pelo site. Parágrafo único. O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no site, indicando o índice em maior incidência de reclamação dos usuários e na periodicidade que se refere desse artigo e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgado na carta de serviço ao usuário. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Câmara Municipal, 18 de novembro de 2019. Presidente da Câmara, Claudemir José Grava, vice-presidente Anderson Rodrigo Alexandre, primeira secretária Marisa Fernanda Afonso Pérez e segundo secretário João Batalha. Projeto de resolução número 3 de 2019, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal 13.460 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção de defesa dos direitos do usuário do serviço público e das outras providências, que institui a Carta de Serviço dos Usuários. Capítulo 1º, que dispõe as preliminares. Artigo 1º, fica adotado no âmbito da Câmara Municipal o disposto na Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço público e das outras providências. Parágrafo único. Esse diploma legal deverá ser publicado no site da Câmara Municipal, juntamente com a presente resolução. Artigo 2º da Carta de Serviço ao Usuário. A Carta de Serviço dos Usuários tem como objetivo informar ao usuário sobre o serviço prestado pela Câmara Municipal e será divulgado no site da Câmara e os serviços esses a saber. As informações gerais a serem obtidas na Diretoria Geral da Secretaria da Câmara, ouvidoria, manifestação dos usuários com referência e prestação de serviços, de acordo com o artigo 2º, número 5 da Lei Federal 13.460. Segundo, os serviços de informação ao cidadão previsto pelo artigo 9º da Lei Federal 12.527 de 2011. Terceiro, a audiência pública em geral e em especial sobre a elaboração do plano plurianual de investimentos da Lei de Diretrizes de Orçamento do Orçamento Geral do Município. Inciso 1º, as manifestações dos usuários sobre os serviços previstos dirigidas à ouvidoria poderão ser efetuadas por via eletrônica, através do site oficial, ou presencialmente, através de requerimento, por escrito e verbalmente, hipótese essa na qual deverá ser reduzida a termo, na mesma forma pela via telefônica. Inciso 2º, o requerente deverá se identificar em seu pedido com nome, número de registro de identidade, endereço físico e eletrônico, se houver e sendo proibido anonimato, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 3º, constarão no site oficial da Câmara Municipal os respectivos modelos de manifestações de usuário, consubstanciadas
em reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos. Inciso 4º, os pedidos formulares à ouvidoria serão devidamente protocolados. Inciso 5º, o prazo máximo de atendimento das manifestações do usuário será de 30 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa. Inciso 6º, as respostas às manifestações dos usuários será efetuada através de via eletrônica, por correspondência, convencional ou verbalmente, quando o presente interessado, bem como por via telefônica. Inciso 7º, as manifestações dos usuários serão efetuadas na sede da Câmara, ou pelo site ou pelo telefone, sendo os horários de funcionamento da mesma. O artigo 3º, na hipótese das informações apresentadas pelo usuário serem insuficientes para análise, a manifestação em até 30 dias, contada no respectivo recebimento, a auditoria deverá solicitar ao usuário o pedido de complementação das informações, em prazo de 20 dias. Parágrafo único. O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo, que passará a contar novamente a partir da resposta do mesmo. Artigo 4º. A solicitação da certificação da identidade do usuário somente poderá ser exigida quando necessária a informação pessoal de terceiro. Artigo 5º. A ouvidoria assegurará ao usuário a proteção da sua identidade. Artigo 6º, fica assegurado atendimento por ordem de chegada e daqueles que houver urgência, bem como prioridades legais às pessoas deficientes, gestantes e lactantes, e às pessoas acompanhadas de crianças de colo. Artigo 7º, atendimento presencial na Diretoria-Geral da Secretaria da Câmara será efetuada prontamente e efetuada através de requerimento físico ou por meio eletrônico, que obedecerá no prazo de 30 dias. Artigo 8º, os mecanismos da comunicação com os usuários será verbal, quando a prestação de informações solicitadas, verbalmente e através de correspondência convencional. Capítulo 3º, disposições finais, que o artigo 9º, a Câmara Municipal publicará em seu site oficial a relação dos serviços prestos, conforme o artigo 2º desta resolução, cuja realização constitui encargo da Secretaria da Câmara, sendo responsável pela mesma o titular do cargo de diretor-geral. Artigo 10º, fica vedada a cobrança de qualquer valor referente ao procedimento da ouvidoria, ressalvados os custos para reprodução de documentos, mídias digitais, postagens correlatas ou observada gratuidade para aqueles que não possam com eles arcar sem prejuízo ao sustento do próprio da família. Artigo 11º, essas despesas com a execução dessa resolução correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 12º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Catiguá, 18 de novembro de 2019, Presidente da Câmara, Vice-Presidente da Câmara, Primeira Secretária e Segunda Secretária. Eu, senhor Presidente da Câmara Municipal, projeto de resolução número 4, que regulamenta e institui o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Artigo 1º, a participação do usuário dos serviços públicos municipais prestados pela Câmara Municipal, através da Secretaria da Câmara, com vistas e acompanhamento de prestação ou avaliação dos mesmos, será feito por meio de conselho e de usuários dos serviços públicos, previsto no artigo 18 da Lei Federal de 13.460, de 2017, órgão consultivo vinculado ao gabinete da Presidência da Câmara, com as seguintes atribuições. Primeiro,
acompanhar a prestação de serviços. Segundo, participar na avaliação dos serviços prestados. Terceiro, propor melhorias na prestação de serviço. Quarto, contribuir com a definição de diretrizes da adequação de atendimento ao usuário. E quinto, acompanhar e avaliar a situação do ouvidor. Artigo 2º, os tipos de serviços municipais prestados pela Câmara Municipal, através da Secretaria da Câmara, estão definidos resoluções específicas da Câmara Municipal. Artigo 3º, o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, observados aos critérios de representatividade, a pluralidade das partes interessadas, será composto da seguinte forma. Primeiro, 2 representantes dos usuários dos serviços municipais prestados pela Câmara Municipal, através de sua secretaria. Segundo, 2 representantes da Câmara Municipal. Inciso 1º, os representantes da Câmara Municipal serão indicados pelo presidente. Inciso 2º, a escolha dos representantes do usuário dos serviços públicos municipais será feita em processo aberto ao público, mediante chamamento oficial a ser público no site da Câmara e no Jornal Oficial do Município, com antecedência no mínimo de 30 dias. Primeiro, as informações sobre o desempenho da função, das atribuições e das condições de investidura como conselheiro. B, o endereço eletrônico institucional para o recebimento das instruções, quais devem ser encaminhadas para respectivo currículo. C, a fixação do prazo de 30 dias para o envio das instruções. E D, declaração de idoneidade a ser assinada pelo interessado, atestando não estar condenado penalmente, nem inciso em nenhuma das hipóteses na inelegibilidade prevista na lei de ficha limpa. E comunicação sobre a necessidade de apresentar o comprovante de votação da última eleição. Artigo 4º, para a observância desses critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, a escolha do representante no processo aberto que se refere ao inciso 2º do artigo 3º desse decreto dependerá da avaliação dos seguintes requisitos. Será avaliada de formação educacional, experiência profissional e não ser agente público, nem possuir qualquer vínculo com concessionários de serviços públicos. Artigo 5º, o presidente da Câmara designará os membros do colegiado, cujo mandato será de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos a critério da administração. Artigo 6º, a função do conselheiro será considerada serviço público relevante, sem remuneração. Artigo 7º, que é da hipótese de não registrar inscrições ou ausência de interessados para serviços públicos relacionados. E o presidente da Câmara poderá designar para o preenchimento das vagas membros ou entidades, associações de classes com sede no município. Artigo 8º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Câmara Municipal, 18 de novembro de 2019, presidente da Câmara, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Esgotada a leitura do expediente do dia, deixo a palavra livre. Quem querer produzir a lei declara encerrado o tempo regimental destinado ao expediente do dia e solicita a primeira secretária a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 25, que dispõe sobre a denominação das vias públicas e específicas de outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação.
Aprovado por todos. Projeto de resolução número 1 de 2019, que dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal e das outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 2 de 2019, que dispõe sobre a avaliação da prestação de serviços públicos municipais prestado pela Câmara Municipal, através da sua secretaria. O projeto está em discussão, está em votação, aprovado por todos. Projeto de resolução número 3 de 2019, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal 13.460, de junho de 2017, que dispõe sobre a participação de proteção e defesa dos direitos dos usuários e dos serviços públicos e das outras providências, que institui a Carta de Serviços do Usuário. O projeto está em discussão, está em votação, aprovado por todos. Projeto de resolução número 4 de 2019, que regulamenta e institui o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. O projeto está em discussão, está em votação, aprovado por todos. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixa a palavra livre. Ninguém querendo fazer uso da mesa, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Agradeço a presença de todos e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 2 de dezembro, às 20 horas, a última do ano. Boa noite a todos.